What's going on, ladies and gentlemen? Christian here, and welcome for another online video. How are you guys holding up? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo online. Quem fala com vocês é o Christian, sou instrutor do Sebrae English da unidade de Belo Horizonte e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo online. O conteúdo do vídeo de hoje foi muito pedido pelos alunos sobre uma matéria que está lá no livro 2, mais ou menos no meio. Tem muita gente que tem dificuldade com essa matéria, então eu resolvi fazer para a gente uma revisão sobre esse tema. Então sejam bem-vindos. Let's go to another review class, okay? So we're going to talk about indirect speech today, okay? Indirect speech, I wrote it wrong here, sorry. Speech, né? O discurso indireto. Eu pus aqui para vocês, gente, dois nomes, repara: indirect speech e reported speech. No nosso livro de gramática, lá no Grammar File do Sebrae English, a gente fala mais indirect speech, mas você pode ter algumas gramáticas chamando isso de reported speech, né? Então vamos entender o que significa isso: discurso indireto ou discurso reportado. Essa é um tipo de matéria que nós temos no português também, né? Então, ó, nós temos o direct speech e nós temos o indirect, né? Quem lembra da tradução dessa palavra aqui, speech? Quem lembra disso? A gente viu essa palavra no livro 2, né? Significa discurso. Discurso, gente, significa a fala de alguém, o que alguém disse, né? Quando nós chamamos de direct speech, o discurso direto é o que nós chamamos no português de papo reto. Você fala direto com a pessoa. Geralmente vai envolver o I e o you, né? Eu falo diretamente com a pessoa, né? You need to study more. Ou até falando de alguém, olha, she works in the morning. Ela trabalha de manhã. Então, o discurso direto significa isso. Você fala diretamente para a pessoa um papo reto, envolvendo primeira pessoa e segunda pessoa, o I e o you. Beleza. Aí, o indirect, que é o caso da aula aqui, né? Que nós vimos, né, no livro 2, é quando envolve três pessoas. Então, ó, você vai report something. Você vai reportar alguma coisa. Então, ela vai envolver pelo menos ali umas três pessoas, sabe? Então, vamos lá. Olha aqui para você ver. Você se lembra, né? Antes da gente começar, né? Para que serve isso então? Para que eu vou reportar coisa que as pessoas dizem? Vamos lá, como é que funciona isso? Ó, o indirect speech acontece, we use it to tell or report something that other person has said. Então, repare que você vai envolver pelo menos três pessoas nesse uso gramatical, né? Não tem como você usar o discurso direto sozinho, tem que envolver três pessoas. A primeira pessoa é a que fala alguma coisa. A segunda pessoa é a mais importante nesse processo. Repara que ela vai ligar a pessoa um à pessoa 3, ó. Então, a pessoa 2 listens, ela vai escutar o que a pessoa um falou e vai explicar, reportar para uma terceira pessoa. A terceira pessoa, então, vai receber a informação. Então, repara que quando você fala isso, tem que envolver três pessoas. Quem disse, quem escuta e depois passa para frente a informação, ok? Muitas pessoas costumam perguntar assim: nossa, professor, então o discurso direto ele é meio que uma fofoca, porque você vai ficar contando o que o povo disse. Mais ou menos, gente. Não é fofoca. Por quê? Você não está envolvendo segredos, coisas importantes. O uso do discurso indireto, ele é no dia a dia nosso, falando inglês. Então, no trabalho, o seu chefe mandou um recado: ó, oh, preciso do relatório amanhã. O que o chefe disse? O chefe disse que precisava do relatório da manhã. Então, você usa isso no seu dia a dia. Existe uma estrutura básica para você fazer um direct speech. Você não só repete, igual esse exemplo que eu falei do chefe. Eu preciso do relatório para amanhã. O que o chefe disse? O chefe disse: eu preciso do relatório para amanhã. Não é assim que funciona. Você não repete. Não é só um papagaio. Você tem que transformar o que a pessoa disse numa explicação. Então, por isso que a pessoa 2 é a mais importante, ó. Ela que vai transformar o que a pessoa disse lá em informação. Por isso que eu voltei lá atrás a falar com vocês do nome que eu coloquei aqui, ó, de reported, né? Repara aqui que eu coloquei assim, ó, reported speech, porque discurso reportado
Um monte de exemplo para definir esse tipo de gramática, porque você vai contar o que foi dito por alguém, né? Então você segue essas regras, beleza? Aí, gente, ó, é importante a gente lembrar uma coisa. O discurso indireto, no nosso material do Sebrae English, ele foi dividido em três partes. Estão todas elas no livro 2. Nós começamos na aula 17, depois se você quiser dar uma olhada no seu livro, lá na gramática. Na aula 17, nós aprendemos o básico do discurso indireto, né? Como assim o básico? Aprendemos o que significa, a ideia de como que essas frases têm que ficar na hora de você reportar para a pessoa. Na aula 18, aprendemos a reportar quando são feitas perguntas. Beleza? E na aula 20, nós aprendemos a falar sobre os comandos, que é quando você reporta alguma coisa que foi mandada para a pessoa. Então, são divididos em três aulas, beleza? E é legal que nessas três aulas também você acha exercícios extras para praticar essas matérias. Então, vamos lá. Importante, hein? Algumas regras gerais aqui do Reported Speech, independente se é dos contextos que eu falei aqui, ó. Situação básica de reportar, cadê a setinha? Situação básica de reportar, se for perguntas ou se for comandos. Essa regra aqui vale para os três. Usually, in reported speech, we use the past to report what the person said, simply because the person said before. Olha que regra importante aqui, gente. Ó. A tradução é: geralmente você reporta o indirect speech no passado, né? Simplesmente porque a pessoa já disse antes, né? Já é passado. Ela falou assim, mesmo que seja coisas no presente, ela fala para você assim: I always get up early. I always get up early. Olha essa frase. Vamos fazer mais um aqui. I always get up early. Beleza. Ó, I always get. Opa, o teclado tá ruim de digitar. I always get up early. Eu sempre levanto cedo. Quando nós vemos essa frase aqui, parece que é uma ideia, ué, essa é rotina, né? Eu sempre levanto cedo, é uma coisa do dia a dia dessa pessoa. Mas, quando você for reportar, você tem que falar no passado, porque a pessoa já disse. Vai ficar assim, he said. Ah, é importante lembrar isso, hein, gente? Quando você vai fazer uma frase de discurso indireto, tem pessoas que ficam com dúvida. Nossa, eu não sei fazer isso, como é que funciona isso? Como você vai reportar alguma coisa que alguém disse, você sempre vai começar com isso, ó. He said, she said, pode ser também he spoke, depende do verbo que você quiser usar, ó. He told, he shouted, né? Ele gritou, ele reportou. Então, gente, o verbo que você for usar aqui, ó, depende de como você quer contar. Pra você ver os exemplos que eu coloquei aqui, ó. Eu falei assim, he said, ele disse, he spoke, ele falou, he told, ele contou, he shouted, ele gritou. Então, o verbo que você vai usar para apresentar o que a pessoa disse, você escolhe de acordo com como ela disse. Se eu falei, ele gritou, então eu já estou contando que a pessoa está meio nervosa, né? Ele falou assim, I don't love you anymore. Não te amo mais. O que, que ele disse? He shouted, he didn't love you anymore. Então, ele gritou que não te amava mais. Então, vai depender do verbo, né, que você vai reportar. Então, você sempre começa com quem disse. Lembra das pessoas que nós falamos? Cadê, cadê? Oh, meu Deus, cadê ele? Envolve três pessoas, lembra? Quem fala. Então, essa pessoa aqui ó, vai ser he, she, my mother, my father. Você vai usar referente aí para falar sobre o que, que a pessoa disse, né? Então, aqui eu coloquei he porque foi um homem, por exemplo, né? Então, você sempre reporta no passado o que foi o que a pessoa disse. Ó, importante. You don't just repeat, you explain what he or she's talking about. Importante, igual eu falei com vocês mais cedo, você não só repete, você explica o que a pessoa disse, beleza? E fique atento aos pronomes e às pessoas. Por exemplo, mais um exemplo desse aqui, ó. Tá. Deixa eu reportar esse aqui da rotina que eu esqueci de falar sobre ele, ó. I always get up early. Eu sempre levanto cedo. É uma ideia de rotina, certo? Mas como eu estou contando, eu vou contar. Vamos supor que foi o Bruno. Então, Bruno, ou pode ser he, né? He told. Ele contou. He, não tem problema. Algumas pessoas usam que, né? Ele contou que. Bruno told that. He told he always got up
early. Repare que eu passei para o passado, olha. O get aqui, né, que é o presente do verbo, virou got, não é? Então, repara que mesmo sendo uma rotina, eu transformei no passado para reportar. Olha, você vê, o Bruno contou que ele sempre levantava cedo. Mesmo sendo uma rotina, ele contou no passado, transformei em passado. Beleza? Aí, gente, o que eu estava falando com vocês aqui da regra importante, né? Você não apenas repete o que a pessoa disse, você explica. A questão dos pronomes que eu estava dizendo, olha para você ver como é que é importante você falar isso. Vamos supor que o chefe virou para mim e falou assim, ó, My secretary is lazy. Minha secretária é preguiçosa. Aí vamos supor que meu chefe falou, então, vou até usar um verbo diferente, olha. He confessed, ele confessou. Repare que na frase da voz ativa aqui, ó, ele falou minha. Olha o pronome de posse. Minha secretária é muito preguiçosa. Aí eu vou contar o que ele disse. He said, my secretary is was lazy. Repara que se eu repetir o my vai ficar errado. My aqui e my aqui, ó. Minha secretária é preguiçosa. Ele confessou que a minha secretária é muito preguiçosa. Ué, Cristian, você não tem secretária. Ah, é mesmo? A secretária é dele, então his secretary. Olha como que é importante você adaptar os pronomes na hora de fazer isso, beleza? Então, é essa situação. Aí, gente, nesse vídeo de hoje, nós vamos focar na situação que chamamos de número 1, que foi da aula 17, que é a situação onde nós temos normal sentences. O que é isso? Onde você geralmente vai só reportar no passado mesmo, uma frase afirmativa ou uma frase negativa, né? Eu como sempre verduras, eu caminho de bike, né? Eu ando de bike na praça, eu bebia muita água. Então, né, você vai ficar atento. Por quê? Você vai reportar no passado e você vai prestar atenção nos verbos, porque geralmente é pelo verbo que você entende o tempo verbal para fazer essa troca. Vamos lá então, olha aqui alguns exemplos. He loves watermelon. Ele ama melancia. What did he say? Então, o que a pessoa disse? Vou reportar. He said he loved watermelon. Então, ó, eu amo melancias. O que ele disse? Ele disse que amava melancia. Transformei no passado. Mas mesmo ele continuando amando. Mais um exemplo. They went by bus. Eles foram de ônibus. Já está no passado. Como reportar uma frase no passado, sendo que já está no passado? Você dá uma ideia de mais antigo ainda. O que pode ser mais passado do que o simple past? Aquele past perfect, que é do tinha. Olha para você ver a frase. Vou reportar. What did she say? She said they had gone. Opa. They had gone by bus. Né? Vou colocar aqui o complemento que eu tinha esquecido. Então, eles dizem que tinham ido de ônibus. Repare que nessa frase, o foram, they went, virou tinham ido. Transformou uma ideia de mais passado ainda. Tá vendo? Né? Alguma dúvida sobre isso, gente? Se tiver dúvidas, não esqueçam de me perguntar. Né? Então, aqui, gente, só para a gente fazer um resumo sobre essa questão de transformar em passado, olha como que fica adaptado aí os tempos verbais. Lembra que se você quiser, você pode pausar o vídeo aí, né, para depois você copiar no seu caderninho para praticar. Então, se a frase da voz, né, no discurso direto, se estiver no simple present, de rotina, transforma em simple past. Se já está no simple past, transforma em past continuous. Se está no present continuous, transforma em past continuous. Ups, deixa eu arrumar aqui. Past continuous. Isso. Se tiver em present perfect, transforma em past perfect. E tem a regra também, gente, envolvendo os modal verbs, ó. O can vira could, o must vira had to, o should vira shall, o may vira might, o will vira would. Olha aqui alguns exemplos. Com o can, por exemplo, modal verb, ó. A pessoa diz, he can sing very well. Ele pode cantar muito bem. O que ele disse? He said that he could sing very well. Ele disse que ele podia cantar muito bem. Eu até pus aqui para vocês, gente, o that no parênteses, o que, porque ele não é obrigatório. Geralmente, quando for falar inglês, não vai usar ele, sabe? Então, repara que o can virou could. Olha no exemplo também o will, que virou would. Olha, we will arrive soon enough. He said that they would arrive soon enough. Tá vendo? Transformou em ideia também de passado.
Alguma dúvida? Pergunta para mim lá no